Olá pessoal, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Antes de ensinar essa receita de hoje, essa receita chama-se bolo mármore, tá gente? Eu vou dar só um recadinho bem rápido aqui, explicar o porquê que o canal não tem recebido vídeo com a mesma frequência do início aí. Eu tive que dar uma pequena pausa nos vídeos, gente, pelo seguinte fato. Eu estava produzindo panetones caseiros aí para encomenda. Então meu tempo estava ficando muito apertado, então não estava tendo tempo hábil para me fazer os panetones e ainda postar os vídeos no canal. Então eu peço desculpa para vocês. De fato aí realmente eu acabei tendo que deixar um pouquinho os vídeos do canal de lado, mas foi por um motivo justo. Aproveitando aí essa época de final de ano, aproveitando que as pessoas consomem muito aí o panetone, então eu recebi algumas encomendas e eu tive que me dedicar a fazer essas encomendas. Inclusive até não deu para atender todo mundo, justamente por ser panetones caseiros e eu não ter como estar produzindo numa escala maior, então acaba que não deu para atender todo mundo, né? Mas de certa forma as pessoas que eu consegui atender, graças a Deus, ficaram muito satisfeitas. E isso é o que mais importa. Mas vamos ao que importa no caso de hoje, que é o nosso vídeo, a nossa receita. É um bolo mármore, continuando aí a nossa sequência de bolos caseiros, bolos fáceis de fazer. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo um tanto quanto diferente, mas muito simples também, tá, gente? Vamos aos ingredientes que a gente vai utilizar para fazê-los e também as formas aqui que eu uso, né? Ou seja, os materiais que a gente vai utilizar. Então vamos lá. Eu vou utilizar hoje, gente, para fazer esse bolo, a batedeira. Mas não é obrigatório utilizar a batedeira, tá bom? Dá para fazê-lo sem problema nenhum, utilizando aí a nossa bacia, o nosso fouet, as nossas mãos mesmos, tranquilamente, tá? Eu só vou utilizar a batedeira hoje como um facilitador. Mas caso você não tenha batedeira em casa, pode fazê-lo manualmente, tranquilo, sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. A gente vai usar 2 ovos. Vamos usar um ingrediente especial aqui, olha, que é o nosso rum. Eu até deixei a garrafa aqui para mostrar, né? Porque aqui na embalagem, colocando ele aqui na vasilhinha, acaba que não dá para perceber muito, mas esse aqui é o rum. Cerca de 50 ml de rum, tá? É a quantidade que eu coloquei. 2 ovos, nosso leite, 250 ml de leite, 50 gramas de chocolate em pó. Se vocês não tiverem chocolate em pó, podem estar utilizando os achocolatados, tá? Só que se vocês forem usar achocolatados, como Nescau, Toddy, etc., só diminui um pouco na quantidade de açúcar. No caso aqui eu estou utilizando 250 gramas de açúcar. Então se vocês forem utilizar achocolatado, vocês tiram aí umas 50 gramas e usam só 200 gramas de açúcar e o achocolatado da preferência de vocês, tá bom? Pode estar fazendo também, caso não tenha chocolate em pó. Eu, particularmente, prefiro fazer com chocolate em pó, tá? Mas, se não tiver, pode estar fazendo dessa forma aí. 1 colher de sopa de fermento em pó químico, né? O nosso fermento, eu já deixei ele aqui, já pesado, já separado. 50 ml de óleo, tá? O óleo tradicional mesmo, óleo de soja. No caso, eu estou utilizando essas forminhas aqui, tá, gente? Essas formas, conhecidas como formas de bolo inglês, essa aqui tem um nome específico. Deixa eu até ver onde eu coloquei aqui. Eu tenho até um papelzinho onde eu marquei aqui, só para mostrar para vocês, ó. Caso vocês tenham interesse de comprá-las, né? Aqui, ó. No caso é formas italianas forneáveis, né? Tá vendo que são baseadas aí nos bolos ingleses aí, tá? Então, porque agora com o final de ano, né? Elas são umas forminhas até bem elegantes, bem bonitas. Então, às vezes, se vocês quiserem comprar aí para poder estar fazendo não somente esse bolo específico, mas outros tipos de bolos também, né? Natalinos. É uma forma bem bonita, assim, dá um charme, uma beleza estética bem legal aí pro nosso produto, tá bom? Então é formas italianas. Vou mostrar de novo aqui a embalagem, ó, só para vocês saberem, tá vendo? Ela vem em 5 unidades. O preço não é relativamente caro não, tá, gente? Assim, pela beleza, pela qualidade da embalagem, é um preço razoável, tá bom? Então vamos lá.
na prática, como que a gente vai fazer o nosso bolo? É bem simples o procedimento aqui. Eu separei essa nossa bacia aqui, por quê? Porque uma parte da nossa massa, cerca de 1/3 mais ou menos da nossa massa, a gente vai separar, depois de já estar batido aqui, e vai misturar o nosso chocolate em pó, tá? Junto com essa massa branca aqui separadamente. Por quê? Porque na hora que a gente for despejar na forma, a gente vai despejar parte da massa branca e parte da nossa massa misturada com chocolate em pó, para dar aquele efeito de duas cores, tá? E aí depois do processo de assamento, tem um processo decorativo com o chocolate, tá bom? Mas a parte decorativa eu vou deixar para explicar por último, porque eu sempre gosto de esclarecer a questão da decoração. Ela tem que se basear naquilo que a gente tem em casa, tá certo? Nas ferramentas que a gente tem. Então, deixa a parte decorativa para depois. Então, vamos para a nossa massa aqui. Como que a gente vai fazer? Procedimento bem simples. A gente vai, primeiramente, colocar os nossos ingredientes líquidos aqui na batedeira para facilitar o batimento, né, o trabalho da batedeira e para facilitar também até a questão da mistura dos nossos ingredientes, tá bom? Então a gente pode colocar sem problema nenhum os nossos ovos. Já podemos colocar também o nosso óleo, 50 ml de óleo, tá? Cerca de 50 ml. Podemos colocar o nosso rum, também 50 ml. Ele tem um cheiro bem forte, bem característico mesmo. Agora, a gente pode colocar, no caso do leite, eu não vou colocar todo, tá? Eu vou colocar parte do leite. Tá? Parte do leite. E agora eu vou colocar os nossos ingredientes secos, menos o fermento, tá, gente? Fermento em pó, ele não entra agora, ele sempre vai entrar em último, tá bom? Então agora a gente vai colocar nossa farinha de trigo. Um jeito bem rápido, bem simples mesmo de fazer. E nosso açúcar. Aí fica separados aqui na mesa, olha, o nosso chocolate, porque ele não entra agora, e o nosso fermento, porque também não entra agora, e a outra parte do leite que sobrou. Então esses três aqui ficam separados aqui. Agora eu vou simplesmente bater esses nossos ingredientes aqui, tá bom? Com o auxílio da nossa batedeira. Como o procedimento aqui é só batimento, gente, eu vou dar um cortezinho no vídeo, porque o barulho da batedeira ele é um pouco alto, mas conforme ela for batendo, e para o vídeo também não ficar extenso demais, eu vou dar só uma pausinha, mas volto para mostrar para vocês o processo aqui de batimento, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, olha, aí é só o processo de batimento, tá, gente? Como vocês podem ver, ó. Bem simples, os nossos outros ingredientes continuam aqui. Então aqui é só o processo mesmo de misturar, deixar bater bem aqui. Eu vou aumentar a velocidade um pouquinho, mas eu só não vou deixar o vídeo todo aqui do batimento, porque o barulho da batedeira acaba superando o barulho da minha fala. Então eu vou dar mais um cortezinho no vídeo, mas estou voltando. Mostrando para vocês aqui, gente, olha, já depois de ter deixado batido aí por cerca de 3, 4 minutinhos mais ou menos, aí a textura da nossa massa, como é que ela fica. Isso antes de eu colocar aí a parte do nosso chocolate em pó, tá bom, gente? Então eu já deixei bater por um tempinho aqui. Vou só, agora que eu misturei com a colher, eu vou só dar mais uma batidinha nela, tá? Só mais uma pequena batida. E já volto, deixa eu só tentar baixar aqui, e já volto já misturando parte da massa o nosso chocolate em pó, tá bom? Então vou só dar um cortezinho novamente no vídeo, era só para mostrar a textura da massa mesmo para vocês, mas como eu estou segurando o telefone aqui, acaba que dificultou um pouquinho para mim abaixar a batedeira aqui. Mas eu já volto só vou dar mais uma misturadinha, já volto mostrando para vocês essa separação da massa aqui, para a gente estar fazendo a parte do chocolate em pó, beleza? Então já estou voltando. Bom, pessoal, eu já fiz o processo aqui de separação de 1/3 da massa e já fiz a mistura do chocolate em pó. Coloquei, depois de ter batido, coloquei o nosso fermento e fiz essa separação.
tá? É coisa bem simples, viu, gente? Eu pulei aqui, de certa forma, mas é porque se eu fosse mostrar tudo, realmente, de fato, o vídeo vai ficar muito longo. Mas o que eu fiz não tem segredo. Terminei de fazer o batimento, coloquei o fermento, o restante do leite e misturei manualmente com o auxílio da colher. Feito isso, peguei parte dessa massa, despejei aqui, cerca de um terço mais ou menos, tá? Não tem assim uma pesagem não. Pega um pouquinho dela e separa aqui. Peguei o chocolate em pó, coloquei e também com o auxílio da colher, aqui manual mesmo, tá? Não precisou mais da batedeira. Fiz a mistura até chegar nessa consistência. Então eu tenho aqui a minha massa clarinha e a minha massa com chocolate, a escurinha. Beleza? Então qual que é o procedimento agora? Muito simples. Vou pegar essa massa clarinha, vou despejá-la primeiro aqui nas minhas formas. E depois vou vir com a nossa massa escurinha aqui com chocolate e vou colocando também na nossa forma, tá bom? Então agora eu vou fazer esse primeiro processo aqui, olha. Deixa eu já tentar mostrar para vocês aqui, pelo menos de uma, e o restante eu faço offline aqui. Mas vamos lá. Vou pegar aqui, ó, o bojinho, vou colocar. Não precisa ser muito, tá, gente? Porque o bolo ele cresce no forno, então a gente não vai colocar, despejar muita massa aqui não, tá? Então vou colocar um pouco. E agora aqui, ó, a nossa massa escurinha, que já tá até pronta aqui, vou também fazer o mesmo processo aqui. Ó, vou pegar aqui, com auxílio, já que a bacia tem uma espécie de um funilzinho aqui, ó, e vou colocar, despejar, ó. Ou só no meio, ou só nas laterais. Não precisa ser muito, tá, gente? Pronto. Opa. Fechou aqui. Deixa eu só... Então eu fiz o primeiro processo aqui só para vocês verem. Então não enche muito a forma, porque essa forminha ela já é um pouco baixa, tá? Então se vocês encherem muito até aqui, por exemplo, com certeza o bolo vai entornar. Então para que o bolo não entorne e para que ele fique o máximo possível, porque acaba não ficando, mas para a gente tentar fazer com que ele fique o máximo possível rente à forma, aí a gente vai colocar uma quantidade pouca de fermento. Ó, aliás, de massa, tá, gente? Então essa quantidade aqui provavelmente já é o suficiente para que ele não cresça demais, tá bom? Mas não arrisque a pôr mais do que isso não, que provavelmente ele vai subir muito, ou ele vai subir demais, fica aquele grandão excessivo aqui, ou ele pode entornar da forma lá dentro do forno e vai fazer aquela bagunça, beleza? Então eu vou fazer esse mesmo procedimento com o restante da massa, tá? Nas outras formas aqui, a mesma coisa, colocar a parte branca, depois vir com a parte escura no meio e até terminando a massa aqui. O assamento dele é bem simples, tá? É assamento normal, forno brando, 180 graus por aproximadamente 30, 35 a 40 minutos. Isso vai depender muito do forno que vocês estiverem utilizando. E lembre-se da dica que eu dou toda vez que eu ensino a fazer bolo. Não abra o forno nos primeiros 20 minutos iniciais, que é aqueles minutos em que o bolo está em processo de crescimento, porque senão vocês podem prejudicar o crescimento do bolo e isso pode resultar aí num bolo que vai crescer e depois abaixar, o famoso bolo solado, tá bom? Então para evitar esse tipo de coisa, não abra o forno nesses 20 minutos iniciais. Na dúvida de se o bolo está realmente assado, depois aí dos seus 25, 30 minutos, use o palitinho, tá? Coloque o palitinho no meio do bolo e olha, se ele sair limpinho, opa, já está pronto. Se ele ainda tiver sujinho, rastros de sujinho da massa, tiver úmido ainda, é porque o bolo não está bom, tá bom? Então é isso, aí depois eu volto já na parte decorativa, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Bom, pessoal, tá aí o resultado do nosso bolo de hoje, nosso bolo mármore. Como a gente pode perceber, o rendimento dele foram apenas 4 forminhas dessas pequenas, né? Dessas formas italianas ou formas de bolo inglês, como eu expliquei lá no começo. A decoração que eu fiz aqui foi utilizando um ganache, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, por isso que está tão brilhosa assim, olha. É esse ganache que inclusive já tem um vídeo no canal onde eu ensino a fazer esse ganache, tá bom?
Eu faço ele, já deixo ele guardado na geladeira. Quando eu preciso, levo em banho-maria ou no micro-ondas e deixo ele na consistência que eu preciso trabalhar, tá bom? A decoração por cima, eu utilizei aí nozes, né, para fazer essa decoraçãozinha aí também. Mas com relação à decoração, gente, é aquilo que eu sempre gosto de frisar. Vocês têm liberdade para fazer a decoração da forma que vocês acharem melhor, mais prática, mais barata, tá bom? Aí fica a cargo de vocês. Essa decoração é uma decoração bem simples. No caso do bolo mármore em específico, eu sempre gosto de frisar o seguinte: o ganache não pode faltar. Se vocês não tiverem os outros ingredientes que eu coloquei por cima, não tem importância, mas o ganache ele é o que dá esse aspecto, né, para denominá-lo o bolo como bolo mármore, tá bom? Que deixa ele com esse brilho bem vistoso, como vocês podem ver, é justamente o nosso ganache, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar, dar uma curtida, tá bom? Se inscrever no canal quem não é inscrito, porque me ajuda muito e incentiva para que eu possa estar trazendo mais vídeos como esses, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser, com mais uma receita aí no nosso canal Confeitaria Fácil, tá bom? Tchau, fiquem todos com Deus.